Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos aqui da nossa quinta edição do Papo de Segunda e eu já quero começar aqui alertando que eu estou com um problema técnico, né? Tô carregando o celular aqui com um carregador Xing Ling, um alternativo, e não está funcionando, estou com pouca bateria. Então pode ser que tenhamos algum problema no meio do caminho aí. Mas tô aqui, o tempo que for possível, vou monitorar aqui a bateria do celular como tiver e vou falando para vocês, né? Vou passando a informação de como tá a bateria, de se a gente vai conseguir chegar ao final ou não. Felipe, boa noite, meu caro, bom vê-lo aqui mais uma vez, mais uma semana acompanhando o nosso Papo de Segunda. Sempre à disposição, se tiver algo a dizer, se tiver alguma coisa para colocar aí, só mandar que a gente comenta. Beleza? Olha, nós temos aí a ordem do dia. Eu comecei a pesquisar, a olhar um pouco sobre a ordem do dia e também os principais fatos, as principais sugestões que eu recebi das pessoas para a gente poder falar um pouco sobre a política de Jacareí e um pouco do que está acontecendo, né? Hoje são 5, ou na verdade eram 5 projetos a serem discutidos na Câmara Municipal. Um deles foi retirado hoje da ordem do dia a pedido do vereador, que era um projeto de lei para alterar o plantio, a supressão, poda, transplante, substituição, imunidade ao corte e a compensação ambiental de espécies vegetais arbóreos em área urbana em Jacareí. Era uma discussão do vereador Edgar Sasaki, mas o próprio vereador hoje de manhã pediu para que fosse retirado da ordem do dia esse projeto, e aí com certeza ele volta em alguma outra data com alteração, com alguma emenda, com uma nova proposta, certo? Então dos 5 projetos, das 5 discussões que teríamos na quarta-feira, agora passamos para 4. Regina, boa noite, minha querida. Obrigado pela sua sugestão, vou comentar sobre ela aqui hoje, tá? E vamos lá. A primeira sugestão, a primeira discussão da ordem do dia de quarta-feira, dessa quarta-feira que vai acontecer, é um projeto de lei do vereador Abner Rosa, do presidente da casa, que vai discutir sobre a denominação da rua Maria do Carmo de Jesus Pitorri, ou Pitorri, eu não sei qual é a pronúncia correta aqui, mas denominação dessa rua no Parque Meia Lua. A minha opinião sobre o vereador dar nome de rua, vocês já conhecem. Eu acho, né? Eu penso que não é função de vereador, não é bem utilizado o tempo do vereador dando nome de rua. Essa responsabilidade deveria ser transferida ao executivo. O executivo, pela Secretaria de Planejamento, já faz todo o processo de aprovação do loteamento. Quando é aprovado um novo loteamento, ele já tem todo o seu sistema viário, as ruas definidas e aprovadas como Rua 1, 2 ou 3, ou A, B e C, pela Secretaria de Planejamento. A partir dali já se gera um código e já se gera a possibilidade do executivo denominar essas ruas. Qual é o benefício disso? Quando vai para o registro em cartório do loteamento com essas ruas, não precisa ir com rua 1, 2 ou 3, ou A, B e C. Já vai com a rua denominada. Ah, mas Vinícius, e as homenagens que os vereadores, as famílias, pedem aos vereadores para que eles executem, né, realizem ao dar isso? Os vereadores podem exercer uma das funções dele, que é fazer indicação ao executivo. Ao indicar ao executivo quais nomes eles gostariam que fossem homenageados, isso já está resolvido. Fica uma lista, um banco de nomes, um banco de homenagens
colocados ao Executivo como indicação do Legislativo. Ou seja, não precisa passar por todo o processo legislativo, análise do departamento jurídico, não precisa colocar projeto de lei, nada disso. É um documento como uma indicação ao Executivo no próximo loteamento que surge na cidade. Processo mais rápido, mais barato, não toma tempo do vereador para esse tipo de coisa. Vereador não está eleito para dar nome de rua. Minha garganta me pegou logo no começo aqui hoje, hein? Vamos lá. O segundo projeto a ser discutido na quarta-feira já é a segunda discussão que entrou na semana passada, mas entrou na ordem depois que a gente já tinha comentado. O Executivo mandou para a Câmara para acontecer essa discussão. É um projeto de lei complementar sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal. Qual é o objetivo aqui? O objetivo, na própria justificativa que o Executivo, o prefeito, mandou para a Câmara, é o seguinte: o substitutivo altera a base de cálculo de cargos da Guarda Civil, inspetor, e de Guarda Civil subinspetor, que sai do efetivo e passa a ser da lotação, para que seja garantida a promoção do sexo feminino aos cargos de comando da Guarda Civil, sem prejudicar os atuais cargos já preenchidos. Ademais, o substitutivo garante que nos próximos concursos, metade das vagas seja destinada ao sexo feminino, até que ocorra o preenchimento do percentual mínimo de 25% do sexo feminino. Então, o projeto de lei que está buscando um equilíbrio, Aí, ou não seria nenhum equilíbrio aqui no fato, mas garantir 25% do efetivo da Guarda Civil Municipal com mulheres. Então, um substitutivo que busca aí ampliar o espaço destinado às mulheres na Guarda Civil, em especial, tanto ao seu efetivo, em especial para os cargos de comando, seja em inspetor, seja de subinspetor. O substitutivo de lei também deixa bastante claro, dizendo que a carreira do Guarda Civil Municipal, ela não chega ao cargo de inspetor, subinspetor. É Guarda Civil de primeira, segunda e terceira classe. Isso é carreira. Os outros cargos são cargos de comando, dos quais um percentual do efetivo da guarda faz parte, Então, se eu não me engano, está definido aqui num número de 25 cargos de comando, dividido entre inspetor e subinspetor, tentando garantir com esse substitutivo o percentual de 25% de mulheres nessas funções, tanto no efetivo global quanto nos cargos de Guarda Civil inspetor e subinspetor. Então, um projeto de lei enviado pelo Executivo, enviado pelo prefeito, que tenta colocar esse percentual mínimo a ser respeitado, certo? Eu acredito, como já pela orientação do Departamento Jurídico da Câmara, a discussão em 2 turnos. Já aconteceu na quarta-feira passada uma discussão, vai para essa quarta-feira a ser discutido novamente, e aí então entra em votação, fica concluso para votação. Eu acredito que... Eu acredito que esse projeto será aprovado, provavelmente com unanimidade dos votos dos nossos vereadores. Vamos lá, vamos dar uma olhada como está aqui a bateria. A bateria está em 10%, está caindo, mesmo conectado na tomada. É um dilema. Vamos lá. Esse projeto, o terceiro projeto de lei de hoje, que será discutido na quarta, é um projeto de lei do vereador Roninha, que fala sobre o dia de luta contra a LGBTfobia no município de Jacareí. Já comentamos sobre ele na semana passada e quero aqui comentar novamente sobre ele,
O que aconteceu? O vereador Luiz Flávio pediu o adiamento da votação desse projeto porque ele já era muito parecido com um projeto de lei de 2010, se eu não me engano, de autoria da ex-vereadora Rose Gaspar à época. E aí então era muito parecido, e aí o vereador Luiz Flávio falou, olha, já existe isso no município, vamos conferir. De fato, o projeto que o Roninha colocou era muito parecido com esse antigo projeto, com essa lei, né, já em vigor em Jacareí, e acabaram fazendo um encaixe da proposta do Roninha com a lei que já existe. E aí então aconteceu o quê? A lei de 2010 mencionava que existia a luta contra a homofobia. E agora esse termo foi atualizado, é a proposta, né? Vai ser discutido na quarta-feira. A proposta é que a lei de 2010 não mais se chame Dia de Luta contra a Homofobia, e sim a atualização para o termo LGBT-fobia. A gente já sabe que LGBT também já é uma contração da sigla, mais ainda porque já está como aqui, tá LGBTIAP+. Daqui a pouco é o alfabeto inteiro, coloca uns números, uns códigos, uns caracteres especiais. Para discutir isso, e então atualiza o termo e vai ser celebrado esse dia de luta contra a homofobia no município. Deixa eu ver, ele colocou aqui no dia 17 de maio de cada ano, certo? E é isso, eu acredito também que vai ser aprovado, porque já foi um projeto que foi adiado, e então já é uma lei que já existe no município, não tem por que os vereadores negarem que isso aconteça, né? Então é isso que vai ficar em voga agora. Creio que será aprovado também com unanimidade. Não tem nenhum problema em ser aprovado aqui. Bom, vamos lá. Esse projeto do vereador Edgar Sazaki, que trata sobre arborização urbana, mas o próprio vereador pediu para ser retirado de pauta. Então, eu vou deixar esse projeto de lei para que a gente comente em outro dia, né? Quando esse projeto de fato for discutido na Câmara. Ele não estará em discussão nessa quarta-feira, então eu não vejo sentido discutir um projeto que não estará em pauta, certo? E aí o quinto projeto trata sobre o Código de Normas e Posturas de Jacareí. Antes, gente, de falar sobre a proposta, né, o projeto de lei complementar do vereador Paulinho dos Condutores, queria comentar que o nosso Código de Normas e Posturas precisa muito ser reformado. Ele é bastante antigo, né? A lei é de 2008 e que vem sofrendo pequenas interferências, pequenas alterações ao longo dos anos. Eu acredito que seria muito necessário, especialmente por uma iniciativa dos vereadores, uma iniciativa da Câmara, fazer uma parceria, por exemplo, com a Associação Comercial, com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, com a sociedade civil organizada, chamar os pequenos comerciantes e colocar todo mundo para discutir, com várias e várias sessões, quais são os seus principais problemas, as principais dores daquilo que se esbarra no Código de Normas e Posturas. Para daí propor uma grande reforma municipal do nosso Código de Normas e Posturas, né? Em todo caso, nessa quarta-feira, vai mais uma discussão para a Câmara para alterar 2 incisos dos artigos aqui, que resumidamente, o que ele diz? O vereador coloca uma alteração para autorizar que os estabelecimentos comerciais poderão se valer de equipamentos que funcionem como atrativos, tais como mesa de bilhar, pebolim, fliperama e outros, sem que isso descaracterize a atividade precípua exercida e o respectivo alvará de licença, além de televisores, telão
e aparelhos que proporcionem som ambiente no local. E a segunda alteração é para a utilização dos aparelhos que emitam som, previstos no inciso 1º, deverão ser atendidas as normas e legislações aplicáveis, de modo a não causar perturbação ao sossego público. O vereador traz essa alternativa porque anos atrás, talvez vocês se lembrem, a gente teve um boom, né, na abertura de adegas, e muitas dessas adegas não funcionavam apenas como adegas, mas é praticamente uma baladinha, né? O pessoal colocava muita mesa de bilhar, pebolim, jogos, era realmente um centro de lazer e música, muita música, música alta, e aí gerava muita confusão em desrespeito à perturbação do sossego. E, além disso, virava, em alguns locais, em alguns pontos, virou o que passou a ser chamado de fluxo. Então, começou a ter algumas restrições naquilo que o comércio poderia oferecer. E mesa de bilhar, pebolim, fliperama e som acabou sendo proibido. Então agora é uma reversão. O vereador acredita que já atingimos um certo nível de maturidade na cidade para que a gente possa retornar com esses itens. Televisão, bilhar, pebolim, fliperama e os aparelhos de som. Eu acredito que essa discussão deveria ter sido maior, né? Eu ouvi, mas meio de, assim, de orelhada, que muitas vezes esses comerciantes, os sérios comerciantes, procuraram os vereadores e a partir dessa demanda está aparecendo esse projeto de lei complementar. Eu acredito que esse projeto também será aprovado, não vejo motivo para a rejeição dele e, a partir da publicação da lei, os estabelecimentos possam voltar a ter esses itens, né, como atrativo. Porque, por exemplo, um quiosquinho, um carrinho de lanche que exista nos bairros, hoje ele não pode ter uma televisão, ele não pode ter um aparelho de som com música. Hoje é vedado pela legislação municipal. E a partir desse projeto pode acontecer. Eu acredito que para esses estabelecimentos seja uma grande vantagem. E a gente vai precisar da atuação dos fiscais de normas e posturas e também da Guarda Civil Municipal. As duas funções estão sob o guarda-chuva da Secretaria de Segurança e a Secretaria de Segurança terá que fazer uma grande fiscalização para que os estabelecimentos sérios sejam mantidos e aqueles que causarem problemas à perturbação do sossego possam ser notificados, multados e, caso precise for, também sejam fechados, encerradas as suas atividades. Mas tudo isso com muito equilíbrio, com muita discussão, com muita participação pública, né, a partir daquilo que as pessoas desejam para os seus ambientes, né? É a clientela que vai valorizar o comércio que usa ou não desses itens para atrair, para colocar como um diferencial que está ali posto, né? Então, vamos lá. A bateria continua caindo, mas a gente vai continuar aqui comentando. Vamos lá. A Adriele comentou, não conseguem fiscalizar o que já tem, efetivo baixo. Adriele, de fato, e não é de hoje, faz muito tempo que o Departamento de Normas e Posturas tem um baixo efetivo e muitas vezes tem amarras na própria legislação. Então, por isso que a minha proposta inicial é que haja uma grande reforma do Código de Normas e Posturas, com discussão pública, aberta, parceria com a Associação Comercial, parceria com engenheiros e com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, aberta, uma longa discussão, passar um tempo discutindo e ver quais são as principais dores dessas pessoas, desses pequenos comerciantes. Segundo ponto, é necessário um incremento de pessoal. São poucos fiscais, os plantões, né, tem muita dificuldade, porque é um revezamento que acontece a partir de escala e nem sempre é o suficiente. Às vezes tem um ou dois fiscais no final de semana, por exemplo, onde a atividade é mais intensa, especialmente sobre a perturbação do sossego,
e que não é possível dois fiscais no mesmo carro buscarem fiscalizarem a cidade toda. Então, de fato, é um problema. E aí a gente tem que caminhar nessas duas vertentes. O primeiro, a discussão sobre a reforma inteira, completa, do Código de Normas e Posturas. E o segundo item, bem lembrado, bem colocado por você aqui, é o baixo efetivo, o diminuto número de fiscais de posturas no município de Jacareí. É um problema que precisa ser resolvido. A gente vê como algo que a reclamação sobre perturbação do sossego é algo recorrente, acontece bastante. Tem pouca gente para fiscalizar. Então, tem que ser melhorado. Né? Com isso, a gente passa pelos 5 projetos, pelos 4 projetos, que estão em pauta na ordem do dia dessa quarta-feira. São projetos que exigem longa discussão, exceto, é claro, a denominação de rua, que não precisa de discussão nenhuma, no fim das contas. O projeto do Roninha também já foi discutido, já é lei, então foi feito esse arranjo, está tudo resolvido. Porém, o projeto de lei complementar da Guarda Civil Municipal precisa ser discutido, e também esse de normas e posturas que exige certa discussão e certa prudência, certa cautela naquilo que vai ser reformado. Ok, pessoal? E aí eu queria entrar na nossa segunda parte da discussão, do nosso papo de segunda aqui, que é sobre aqueles principais pontos que as pessoas me trouxeram durante a semana, né? E a primeira delas é algo que vamos falar de 4 pontos hoje, e os 2 primeiros são recorrentes. Infelizmente, são recorrentes, tem acontecido praticamente toda semana aqui. A gente recebeu muita reclamação das nossas áreas de lazer. Vocês devem lembrar que 2, 3 semanas atrás, eu dei uma entrevista para a Vanguarda falando sobre o abandono das praças, a falta de manutenção, e a entrevista aconteceu na Praça do Flórida, mas eu falei de várias áreas de lazer. Falei do Jardim Jacinto, falei do Jardim do Portal, falei do Esperança, e aí agora trouxeram mais coisas ainda para a gente. Nossos amigos trouxeram aqui para falar da área de lazer do Maria Amélia, que eu passei por lá e realmente está um problema. A única coisa nova, mas que já precisa de manutenção, é o alambrado. Mas tem muito problema, as traves, rede, a manutenção da área em si, visivelmente não acontece já tem um tempo. Então, trouxeram aí que o Maria Amélia está também com a sua área de lazer muito danificada, muito prejudicada. E, por último, trouxeram uma reclamação séria aqui sobre a prainha, que a prainha também está abandonada, muito suja. A reclamação especial aqui é sobre lixo. E aí passa a ter um problema social junto com a manutenção da área de lazer, que tem muitos moradores de rua que usam a prainha como o seu ponto de dormitório e acabam levando muito lixo, resto de comida, todas as suas coisas que ficam ali. Essas pessoas fazem as suas necessidades pela área da prainha. Então, a prainha está muito suja, está abandonada em alguns aspectos de manutenção, né? Mas está muito suja, com muito lixo, e teve até foi identificado que tem escorpião vivendo. A gente sabe que a prainha está na beira do rio, então ter bichos é natural, mas identificaram que em alguns pontos apareceram escorpiões e por toda ela os ratos andam livremente. Então, a prainha, que é no centro da cidade, é colada na prefeitura, colada na Câmara Municipal, está suja com rato, com escorpião, com lixo. Então, é uma vergonha que esteja algo tão próximo do centro, onde todo mundo poderia utilizar, abandonado, sujo, com lixo, com esses bichos, animais peçonhentos, ratos, né?
Vergonhoso. Vergonhoso mesmo. Então, para vocês verem como não é uma implicância minha, mas as áreas de lazer de Jacareí estão abandonadas. Então, eu comecei falando sobre Flórida, Jacinto, Portal, Esperança. Veio reclamação da Prainha, que também não está longe dessas áreas. Veio reclamação do Maria Amélia. Né? Então, vejam, é um padrão. A Prefeitura de Jacareí não cuida das suas praças e das suas áreas de lazer. É um problema recorrente que a Prefeitura tem que cuidar. Não cuida, mas precisa cuidar. Colocar aí as equipes para trabalhar, colocar os projetos que tem pronto lá, eu sei que tem na Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, em prática, colocar para rodar e colocar isso para melhorar as áreas de lazer que as pessoas querem usar e têm todo o direito de usar. Depois, uma reclamação também recorrente, que é sobre a farmácia. A farmácia municipal não tem inúmeros remédios. E, além disso, não é só na farmácia. As UBSs também estão sem remédios. As pessoas mandam os nomes, e é claro, eu não sou farmacêutico, eu não tenho formação na área, e vão mandando os nomes dos remédios. Mas aí eu vejo que os nomes vão se multiplicando, ou seja, a cada semana reclamam, olha, não tem remédio A, B e C. Na semana seguinte, olha, não tem o remédio D, E, F, não tem o remédio X, Y, Z. Então, também já está aí um padrão. E eu lembro que tempos atrás a prefeitura se orgulhava de lançar matérias dizendo que o estoque da farmácia estava em 90%, sei lá, gente, eu não lembro esse percentual, mas colocava isso. Então, cadê? Cadê? Se era tão real que a farmácia estava lotada, por que está faltando remédio? Porque as pessoas vão até o postinho e não conseguem a medicação que é receitada. Cadê? Cadê essa farmácia lotada? Então, fake news, fake news. Que as pessoas vão lá, procuram e não tem. O Thiago mandou aqui, ó, inclusão das famílias. Cadê os programas sociais? Pois é, se um governo que não cuida das suas praças, da sua área de convivência, onde as famílias podem aproveitar. E assim, a prefeitura, eu não estou pedindo para colocar programação cultural lá, não, que também seria algo excelente e que não acontece. Os recursos da Fundação Cultural estão lá para atender alguns interesses específicos e ideológicos. Mas, enfim, não está cuidando nem da praça, imagina colocar a programação certa lá. E aí, também isso com a ausência de remédios na farmácia, né? Vamos lá. A Adriele comentou aqui, ó, alguns serão apenas na farmácia popular, uma vez que o Estado fornece. O município não irá comprar para fornecer. Pois é, mas se está em falta, né? Deveria, porque se tem demanda, essa demanda tem que ser atendida. Se o governo do estado não envia aquilo que é o suficiente, o município tem que estar atento. Porque eu gosto de uma frase do Montoro, do Franco Montoro, que foi governador do estado de São Paulo, que as pessoas não vivem na União, as pessoas não vivem no estado, as pessoas vivem no município. Então a atenção é no município. É no município que as pessoas atendem com nome e CPF, com endereço. Para o Estado e para a União, isso vai como estatística. Então, a pessoa que busca o remédio, ela vai lá para o governo do Estado dizendo, ó, precisa do remédio X como estatística. Não vai com o nome da pessoa. O nome da pessoa aparece no cadastro municipal. Então, o município tem que atender isso, o município tem que estar de olho para que esse tipo de coisa não aconteça com a frequência que tem acontecido. Então, infelizmente, isso é um problema recorrente. Temos que melhorar. Falta remédio na farmácia e falta remédio no postinho. O Milton colocou aqui, ó, Jacareí precisa mudar muito. A cidade não anda mais ultimamente. Olha, Milton, bem-vindo de volta, viu, Milton? Eu vi que você passou uma temporada no Japão. Bem-vindo de volta. Bom ver que você está acompanhando as cidades, né? Sempre participante aí. E aí eu vejo o seguinte, Milton, você está certíssimo.
né? Tá certíssimo, tem muita coisa simples na cidade que não mais acontece por falta de atenção, por falta de zelo, por falta de preocupação. Parece que o poder subiu a cabeça e as pessoas estão sentadas, né, ou deitadas em berço esplêndido no governo municipal. Infelizmente, essa é a minha visão e de muita gente que eu tenho conversado. O governo tem feito projetos megalomaníacos e que não consegue entregá-los, não consegue resolver, né? Então, é verdade, a cidade está aí, a cidade está um problema, de fato está um problema, né? Tem muita coisa errada acontecendo, né? Vamos lá. Atenção básica, quando o munícipe vai procurar atendimento no final de semana, precisa de medicamento, não dá para esperar a farmácia popular. Saúde não espera. De fato, saúde é prioridade sempre. Saúde, educação, segurança são três temas que é muito recorrente no discurso político, né? Mas o que eu percebo é, sempre vai dar para melhorar, é um enxugar gelo. Mas então, não é que a gente vai deixar para lá, porque já que vai enxugar gelo, mas é ficar buscando, 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 né? É um problema. É realmente um problema. Saúde não espera, é urgente. As pessoas não podem ficar à mercê de uma administração meia-boca, como é o caso do que o Jean comentou aqui, ó, administração meia-boca. Adriele, vamos lá. Sim, mas esse foi o comunicado da administração. Resumindo, que os munícipes procurem a farmácia popular na cidade. Ou seja, povo que se lasque, né? Se vira, povão. Tô nem aí porque você tá preocupado, porque você tá buscando. É um problema. E na toada do que o Milton colocou aí, de que a cidade precisa mudar, eu queria comentar aqui sobre a mudança é, de, de presidência, né? Um novo grupo está no comando do partido União Brasil. União Brasil, que surgiu da, da fusão do antigo Democratas com o PSL, né? Do qual veio aí quem foi eleito o presidente Bolsonaro, que era do PSL, depois ele concorreu pelo PL, mas ele foi eleito a primeira vez pelo PSL. Quando o Bolsonaro saiu do PSL, a nova direção do PSL decidiu fundir com o Democratas e surgiu então o União Brasil, que em Jacareí sempre esteve na base do governo municipal, né, do atual governo, também na gestão anterior, e que agora muda de comando e passa para o novo presidente, o Luiz Fernando Massari. Luiz Fernando, que é empresário na cidade, Luiz Fernando, que é um aí dos diretores do Agropolo do Vale do Paraíba, e que esteve na Câmara Municipal há pouco tempo atrás, com direito de resposta, porque a prefeitura tentou colocar nas costas dele a responsabilidade sobre aquela porcaria do viaduto, a famosa Passarela do Zazá. Né? Tentou colocar a responsabilidade no Luiz Fernando Massari, que foi contra o projeto e que pediu, e claro, foi atendido com o direito de resposta na Câmara Municipal. Então, União Brasil, que estava na base do governo, agora passa para um novo grupo na oposição ao governo municipal. Então, Massari, meus parabéns pela presidência, pela conquista desse partido tão importante no cenário nacional para a oposição. Eu espero que o partido esteja aberto à discussão, que atraia novas lideranças e coloque aí a discussão política da cidade num novo patamar. Eu sei que você é muito capaz e que o seu grupo no União Brasil pode ser um grande sucesso, né? Então, parabéns, parabéns, parabéns. Que seja uma nova fase de muito sucesso com a União Brasil em Jacareí. Então, isso é um processo de mudança. A gente percebe que os deputados, as lideranças regionais estão tirando partidos da base do governo e colocando para grupos que estão na oposição. Isso é um claro sinal de que a leitura dos dirigentes partidários para Jacareí é: o governo não vai bem. Se o governo não vai bem, precisa de novos caminhos. Então aí vem a coisa que o Milton colocou. Jacareí precisa mudar. Então a direção do PSD de Jacareí, que estava na base política
política do governo municipal já não está mais. Então, a direção, os líderes partidários do PSD perceberam que o partido precisava de um novo rumo. E agora mudou a presidência. O mesmo caso aconteceu com a União Brasil. Perceberam que não dava mais para ficar na base do governo e passou para um novo grupo, oposição. Então vamos lá. O governo que contava com 5 partidos na base aliada já perdeu 2. Então agora ele tem 3. Né? E novos arranjos acontecerão a partir disso. Né? É natural que aconteça e agora a gente espera que aconteça com qualidade. O Tiago, olha lá. Às vezes a teoria só funciona dentro de gabinete no ar-condicionado. A rua é outra realidade. Na prática, a teoria é outra, né? Então, esse tipo de coisa. Quando os políticos se encastelam, quando eles se colocam como as autoridades e tentam adivinhar aquilo que as pessoas precisam, acaba acontecendo esse tipo de cagada, como é esse viaduto que está ali perto da Heineken, né? Um desastre. Né? A duplicação da Castelo Branco, que já desmancharam por causa da obra do tanquinho, ou seja, já sabia que ia fazer uma, fez a outra, gastou dinheiro, agora quebra a obra da drenagem do córrego do tanquinho. Começou a desbarrancar, vai ter que fazer intervenção. Uma bosta. Uma bosta. É uma lambança atrás da outra. Infelizmente, o nosso dinheiro público, desperdiçado nessas mega obras que só dão certo na cabeça daqueles que pensam sozinhos, sem ouvir as ruas, sem ouvir as pessoas. Né? O Milton colocou uma sugestão aqui. Estamos precisando do segundo conselho tutelar. Estamos sobrecarregados de demandas, estamos apagando incêndio nesse momento. Milton, você está certíssimo, certíssimo. Para quem não sabe, o critério do Conselho Tutelar é o seguinte: a cada 100 mil habitantes, pode ser aberto um Conselho Tutelar com 5 membros, 5 suplentes. Jacareí está, já segundo as novas estatísticas do IBGE, com 240 mil habitantes. Então já faz anos que Jacareí passou de 200 mil habitantes e poderia ter o segundo Conselho Tutelar. Mas nós vemos que não é valorizado o que existe e foi feito um acordo com os atuais conselheiros, e, né, não com esses que foram eleitos, tá, gente? Dia 1º agora teve eleição, vai começar no dia 1º de janeiro. Mas para que, ao invés de abrir um segundo conselho tutelar, o pessoal passasse a ter aí, como é que é? Acho que não sei se é vale alimentação e transporte, ou se colocou um 13º, não sei, algo do tipo, e acabou o movimento dos conselheiros tutelares para que fosse aberto um segundo conselho tutelar. Infelizmente é isso que aconteceu, em acordo, internamente, conversa de gabinete, mas eu defendo muito a abertura de um segundo conselho tutelar. Jacareí precisa de mais 5 conselheiros tutelares para atender a demanda social da cidade. Nós vemos a incapacidade da Secretaria de Assistência Social trabalhar na cidade. Então, os conselheiros tutelares, com independência, com o seu trabalho, com força, né, articulados, podem trabalhar muito bem. Então, fica aqui o meu posicionamento, o meu manifesto de que Jacareí precisa sim do segundo conselho tutelar. Muito bem lembrado, Milton, obrigado por trazer o tema. O Jean, precisamos de pessoas com olhos voltados para a população, atendendo às necessidades da maioria e não de um grupinho. Jean, matou a pau. É exatamente isso. É lidar para os aspectos ideológicos de meia dúzia, e essa meia dúzia acha que entende a cidade. O problema é, essa meia dúzia não anda pela cidade, anda tão somente nos seus grupos ideológicos. Esse é um problema muito grande. Quem governa, governa para todo mundo. É eleito por uma parte, mas governa para todo mundo. Tiago, quando o executivo não é bem avaliado, o poder legislativo não pode se acovardar. Situação é cega e a oposição desorganizada. Tiago, você está certíssimo. Uma leitura muito boa do que tem acontecido em Jacareí. Situação, só toca o barco, atende o meu varejinho aqui para eu poder tentar ser reeleito
e vai tudo certo. A oposição de Jacareí, eu percebo que até o ano passado era muito desorganizada. Esse ano parece que deu uma melhor posicionada e começou a se organizar. Tanto que teve algumas conquistas, como essa que eu mencionei, né? Conseguiram articular o PSD, União Brasil, conseguiram articular os nomes para a eleição do Conselho Tutelar, teve uma boa votação dos seus candidatos, né, dos membros da oposição, seus candidatos a deputados tiveram boas votações na cidade. Então, eu acredito que essa oposição está se organizando e que pode vir muito forte na eleição do ano que vem. Essa é a minha esperança, a minha expectativa. E se precisar não, eu vou trabalhar para contribuir para que essa oposição seja cada vez mais organizada, mais forte, mais articulada e tenha votos para derrubar o atual governo. Então, a minha posição é muito clara em relação a isso. Vocês sabem que eu não venho aqui para falar, soltar espuma, palavra ao vento, mas colocar uma posição clara, colocar como eu penso e as propostas, discutir o que está acontecendo na Câmara, é uma forma de poder também trazer as ideias, como a gente pensa o legislativo, como que o vereador tem que trabalhar, como que o vereador tem que atuar na cidade. Então, minha posição é bastante clara, eu estou sempre aberto ao diálogo, quero que vocês tragam as opiniões, conversem, vamos trocando ideia, ver onde eu posso avançar com todos vocês, mas sempre com bastante posicionamento, com uma opinião bem clara sobre aquilo que acontece na cidade. Infelizmente, a cidade não vai bem, vocês sabem que eu sou um defensor de Jacareí, mas a cidade não está bem. Meus caros, poderia continuar falando aqui com vocês, né? Mas por problemas técnicos, a minha bateria está em 3%. Pode ser que não aguente mais muito tempo a continuar por aqui. Então, muito obrigado. Né? Nós já temos aí 42 minutos juntos. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu conto com o posicionamento, com as opiniões de vocês, sempre, sempre. Eu vou deixar essa live salva. Manda para os amigos, mostra aquilo que a gente está discutindo para Jacareí, o que a gente deseja para Jacareí, uma boa Jacareí para o futuro. Muito obrigado por estarem aqui e semana que vem tem mais. Conto com vocês. Um abração, boa noite, boa semana, fique com Deus.